Discute-se essa questão fiscal de uma forma completamente torta, equivocada, falha e ineficiente do ponto de vista de resultados. De 2014 a 2016, os últimos 3 anos, o déficit fiscal do Brasil foi bastante elevado e representou algo próximo a 8 a 9% ou até 10% do produto interno bruto. É um déficit gigantesco que supera em muito os problemas da própria Europa na época da crise. Quando você pega esses últimos 3 anos e decompõe esse déficit fiscal nas suas causas, você vai verificar que 80% desse déficit fiscal foram com juros e apenas 20% com o chamado déficit primário, que é a diferença entre receitas e despesas sem considerar juros. Acontece que no déficit primário, que é aquilo que a mídia fala e que o governo fala, você tem a maior parte como perda de arrecadação. E essa perda de arrecadação se deve à menor atividade econômica. Ora, apenas a parte menor é um aumento de despesa do governo federal. O governo entrou com uma solução, entre aspas, atacando as despesas do governo federal, ou seja, as despesas da área social e a tentativa de fazer uma reforma da Previdência Social que não vai acontecer. Então veja, eles ficaram numa camisa de força, não sabem sair dela, e o fato é que a questão fiscal vai a cada ano piorando no Brasil. Há saída para isso? Claro que há. Mas para você ter saída é bom ter o diagnóstico correto. O diagnóstico correto é esse: 80% do déficit do Brasil são juros. Então qualquer um que quiser atacar a questão fiscal do Brasil tem que atacar em primeiro lugar os juros. O problema dos juros é que nós temos uma dívida da ordem de 75% do PIB, sobre a qual incide uma taxa de juros média de 15%. É só multiplicar os 15% pelos 75% e você vai verificar que essa conta de juros sempre esteve acima de 7 a 8% do PIB. Ora, uma conta dessa ordem, nenhum país resiste. A média mundial é da ordem de 1,5% do PIB. Nós estamos muito fora. Estamos muito fora porque o Banco Central, há décadas, sempre pratica uma taxa básica de juros chamada Selic, vários pontos acima da inflação. Agora nós estamos, por exemplo, com cerca de 5 pontos acima da inflação. E no mundo todo, desde 2008, quando teve a crise internacional, a taxa básica de juros dos diversos países sempre esteve aonde? No nível da inflação do país. Assim, se um país emergente, por exemplo, tem inflação média de 4% ao ano, a Selic deles é de 4% ao ano. Num país mais desenvolvido, se a inflação deles é 2% ao ano, a taxa básica de juros dele é da ordem de 2% ao ano, e assim por diante. Ora, aqui no Brasil, o Banco Central é autônomo e define a taxa de juros que ele considera necessária para controlar a inflação. Ocorre que há décadas não se controla a inflação no Brasil com a tal da Selic, porque se fosse para controlar, como o Brasil é campeão mundial de Selic elevada, nós já teríamos resolvido esse problema. Então o que precisa ser feito é simplesmente o seguinte: primeiro, colocar a Selic ao nível da inflação. A inflação projetada do Brasil para os próximos 12 meses está em qualquer coisa próxima a 3,5%. 3,5% seria a Selic necessária para você ter uma situação equivalente ao que existe no resto do mundo. Se você tem uma Selic dessa ordem, a conta de juros, que atinge cerca de R$500 bilhão por ano, ou 8% do produto interno bruto,
cairia fortemente. Você já estaria economizando algo próximo a 200 bilhões de reais de juros por ano. Mas não para aí a solução. É necessário você eliminar os ativos tóxicos que o Brasil tem, que causam uma conta de juros absurda. E o principal ativo tóxico que o Brasil tem é um excesso de reservas internacionais. Mais de 200 bilhões de dólares sendo carregados pelo Banco Central, no qual esses 200 bilhões de dólares custam para o carregamento a taxa básica de juros acumulada ao longo de vários anos, que é qualquer coisa próxima a 15% ao ano. E o Banco Central aplica esses dólares no título do Tesouro Americano, que rendem 1% ao ano. A diferença entre 15% de custo e 1% de aplicação, ou seja, 14%, esses 14% incidem sobre 380 bilhões de dólares. É fácil fazer as contas e verificar o impacto de juros que tem carregar excesso de reservas internacionais. O Fundo Monetário Internacional fez um estudo para vários países, no qual ele tem uma metodologia de avaliação da exposição externa de cada país. E no caso brasileiro, a exposição externa máxima é da ordem de 190 bilhões de dólares. Ora, nós temos quase 200 bilhões de dólares de excesso. E esse excesso custa uma conta de juros absurda, que está da ordem de esse excesso, carrega cerca de 150 bilhões de reais de juros todo ano. Ora, 200 bilhões aproximadamente pelo fato da Selic fora de lugar, mais 150 pelo fato de você ter um excesso de reservas internacionais, o Brasil já poderia estar eliminando 350 bilhões de reais de juros. A outra parte que é ativo tóxico é a seguinte: o Tesouro Nacional tem cerca de 1 trilhão de reais em depósito na conta corrente do Banco Central. Esse dinheiro, esse exagero de 1 trilhão de reais, está lá sem render. Você poderia perfeitamente não ficar com 1 trilhão de reais na conta corrente, deixando uns 200 bilhões de reais para as oscilações necessárias à gestão fiscal, e os 800 bilhões de reais poderiam abater dívida. E ali, finalmente, você tem ainda cerca de 400 bilhões de reais no BNDES, emprestados pelo Tesouro Nacional, que custam também muito, porque eles rendem a taxa de juros de longo prazo e custam a Selic. Portanto, tem uma diferença da ordem de uns 30 a 40 bilhões de reais de juros por ano. Somando tudo, você teria uma eliminação da ordem de 360 a 370 bilhões de reais de juros de economia, e aí sim você teria o Brasil enfileirado, como os outros países do mundo, numa conta razoável de juros, melhorando substancialmente a questão fiscal do Brasil e detendo a relação dívida-PIB. Essas sugestões, essas propostas reduziriam ao final do ano que vem essa relação dívida-PIB, que está em 74% do PIB, para algo próximo a 46% do PIB. Reganharia o selo de bom pagador, o selo internacional, o que atrairia capitais interessantes ao país para o próprio desenvolvimento e baixaria a taxa de juros que as empresas ou o Tesouro Nacional captariam no exterior. Não depende de negociação com o Congresso, e aí sim você tem uma saída viável para a questão fiscal do Brasil. Muito obrigado pela sua participação. Está sendo muito interessante o debate que eu estou acompanhando na minha página. É importantíssimo que você continue participando
indique a nossa página, que é um centro de debates com ideias que variam de A a Z, e o importante é isso, porque é através da diversidade de ideias que a gente cresce e aprende, e com isso a gente avança. Muito obrigado.